Fala aí galera do sétimo ano, tudo bem? Venho trazendo aqui a nossa videoaula sobre o capítulo 3, tá bom? Vamos lá dar uma olhada. Essa videoaula aqui, minha gente, ela vai ser um pouquinho diferente, porque nas nossas aulas a gente tem trabalhado com slides, né? Mas para essa videoaula do capítulo 3 eu ainda não terminei os slides para a gente poder estudar melhor. Então, nessa videoaula especialmente a gente vai se guiar pelo resumo que deve ser copiado no caderno, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vou colocar slides do capítulo 3, eu vou colocar até o final dessa semana. É porque eu quero dar uma ênfase especial nessa matéria, porque tem muita informação bacana pra gente, muita coisa cultural, muita coisa diferente que a gente não deve ver novamente mais pra frente, principalmente sobre os povos pré-colombianos, tá? Então, por enquanto, estuda pelo resumo, mais pra frente estuda pelos slides que eu vou colocar, tá bom? Um detalhe, uma observação. Esse resumo aqui, somente a turma da manhã deve copiar no caderno. Por quê? A turma da tarde já copiou em sala de aula. Na nossa última aula eu coloquei essa matéria no quadro e vocês já copiaram no caderno. Tanto que são as mesmas informações que tem no quadro de vocês, tá? E outro detalhe, hoje a gente vai falar só até aqui, tá? Até o final de povos pré-colombianos. A parte de reinos africanos eu coloco numa próxima videoaula, tá bom? Dito isso, vamos lá. Povos indígenas e povos africanos. Sobre os povos indígenas, vamos falar um pouquinho de como esses povos viviam antes do contato com o europeu e algumas consequências desse contato com os europeus, tá? Falando sobre essa parte dos europeus de agora. Quando que o europeu chega no continente americano? 1492, quando Cristóvão Colombo chega na América. A ideia de Colombo era navegar o Oceano Atlântico, porque para ele, navegando o oceano, ele chegaria nas Índias. Tá? Nisso, ele acaba convencendo o rei da Espanha a fazer essa navegação. O rei da Espanha dá um investimento para ele, como parte em direção ao Oceano Atlântico e acaba chegando na América Central. Quando Colombo chega aqui, ele acredita que havia chegado nas Índias e vai chamar aqueles nativos da região de índios. Tá? Lembrando que Colombo ele morre alguns anos depois dessa chegada no continente americano. Então ele morre achando que ele tinha descoberto uma nova rota para as Índias realmente, tá? Ele não morre sabendo que estava errado. E que consequências desse contato dos nativos com os europeus acaba gerando na história? Duas principais, uma no ponto de vista econômico e outra no ponto de vista social e cultural. Essa primeira aqui, as metrópoles europeias, os países europeus, os colonizadores, acabam enriquecendo, pois são esses países que vão explorar as riquezas das colônias. Vão extrair ouro, prata, metais preciosos, entre outras preciosidades. Tá? E o que vai acontecer com esses índios, com esses nativos que vivem no continente americano? Ocorre um processo de genocídio muito forte. Só você parar para pensar, havia muito índio, havia muito nativo no continente americano. E hoje em dia a gente não vê mais tantas pessoas com heranças nativas presentes na sociedade. Isso tem um porquê. Porque essa herança é destruída ao longo da colonização. Tanto na forma de pensar, na cultura, na religiosidade, nas tradições, como a destruição física daquelas pessoas mesmas. Um genocídio, as pessoas morriam. E como que elas morreram? Conflitos armados contra os europeus principalmente, epidemias, visto que os nativos americanos não tinham um sistema imunológico, não tinham saúde para enfrentar doenças que vinham da Europa, eram doenças novas, então não tinham cura. E um processo de aculturação forçada, em que os europeus, a cultura europeia e principalmente a religiosidade da Igreja Católica, quando chega no continente americano, acaba convertendo de forma forçada, de forma imposta, os indígenas. Né? Então essas são as consequências principais. Tanto essa parte do Colombo como essas consequências, a gente vai voltar nelas ao longo do ano, tá bom? Dito isso, precisamos falar agora sobre os grupos étnicos principais do continente americano.
temos dois grupos principais. O primeiro, chamado Sociedades Coletoras de Caçadores, que está aqui, e o segundo são os povos pré-colombianos. Tá? Essas sociedades coletoras de caçadoras, é a galera que estava comigo no sexto ano passado, a gente já falou um pouquinho sobre elas, tá? Mas a gente vai voltar agora. Quando a gente pensa esses grupos da sociedade coletora e caçadora, pensa naquela ideia tradicional do índio que você estuda lá no seu segundo ano, terceiro ano, lá no Fundamental 1. Tá? Esse kit sobre o índio tradicional. Que características teriam esses indígenas? Eram povos nômades e seminômades, tinham um domínio do fogo, uma agricultura de subsistência, ou seja, plantavam apenas para sobreviver com alimento, organizavam-se em tribos, viviam em ocas, no caso dos índios no território brasileiro, tinham um modo de produção primitivo, ou seja, dependiam totalmente da natureza para sobreviver, dividiam o trabalho através do sexo, ou seja, homens caçavam e mulheres coletavam, e em alguns casos a tribo toda cuidava das crianças, tá? Dependendo de qual tribo a gente está analisando. De um ponto de vista religioso, tanto essas sociedades como esses povos aqui eram politeístas, acreditavam em várias divindades diferentes. No caso dos índios do grupo Sioux da América do Norte, havia os xamãs. E no caso dos tupis-guaranis na América do Sul, havia os pajés, esses líderes espirituais, né? E mais uma característica muito importante. Esses grupos das sociedades coletoras e caçadoras não têm uma ideia de propriedade privada bem estabelecida. O que isso quer dizer? Que quase tudo que existe na tribo é de todo mundo, tá? Então todos têm acesso a tudo, todos têm responsabilidade com todos. Então, se uma criança nasce numa tribo dessas, ela é de responsabilidade de toda a tribo. Toda a tribo tem que se preparar para educar aquela criança de alguma maneira. Não que todo mundo tenha que estar lá todo dia educando a criança, mas tem que dar o exemplo, tem que ensinar quando necessário e por aí vai. Ok? Aí essa coletivização de todo mundo ali. E no caso dos índios da América do Norte, esse grupo Sioux, existiam outros grupos, tá, gente? Mas esses são os exemplos mais simples para a gente analisar aqui. Havia também a domesticação de animais, ok? Vamos lá. Esse é o paradigma, esse é o contexto dessas sociedades coletoras de caçadoras, tá? Muito semelhante àquela fase da pré-história, do finalzinho ali, do Neolítico, quase na Idade dos Metais, né? Muitas semelhanças. Agora, esses povos aqui, eles são mais interessantes para a gente agora, porque a gente só vai poder ver nesse capítulo e mais para frente a gente dificilmente vai voltar neles. Vamos lá. Sobre os povos pré-colombianos. São aqueles três grandes impérios que viviam na América... na parte de baixo da América do Norte, na América Central e na América do Sul. Os astecas, os maias e os incas, tá? Eram tecnologicamente mais desenvolvidos que os das sociedades coletoras de caçadoras, inclusive mais desenvolvidos do que muitos grupos da Europa, inclusive, tá? Formavam grandes centros urbanos, eram impérios centralizados, era o cara que lidera aquilo ali, controlando todo o poder em suas mãos, né? No caso dos astecas e dos incas, nos maias é um pouquinho diferente. E essa ideia de propriedade privada ela já existe, ou seja, além de a gente ter classes sociais em cada uma dessas sociedades, vai ter classe que vai ter mais posse de classe que só tem que trabalhar, não tem posse, ok? Vocês estão ouvindo agora o meu cachorro, ele é um pincher e ele late muito alto, mas vamos ignorar ele por enquanto, tá bom? Vamos lá. Como a gente está falando de povos que agora não haviam tido contato com o europeu e por aí vai, o que a gente pode dizer sobre isso? Que eram povos que viviam totalmente da agricultura. No caso aqui era uma agricultura de subsistência, voltada para a própria sobrevivência. Aqui, essa agricultura já gerou excedente, já gerou mercadoria a mais. Então, quando sobra mercadoria, eles desenvolvem a prática do comércio.
Então, gravando, espera só um pouquinho. Então, eles acabam realizando essas trocas comerciais entre si e entre tribos menores, por exemplo. Tanto o Império Azteca como o Império Inca eram impérios muito grandes. Era o império principal em suas regiões. Mas haviam tribos menores, que seguiam ou esse esquema de povos pré-colombianos ou o sistema de sociedades coletoras de caçadores. Então, esses impérios meio que absorviam essas tribos menores. E aí poderiam realizar também trocas comerciais, tá? Caso elas também tivessem um comércio pelo menos um pouco desenvolvido. Ok? Com tudo isso em base na agricultura, tá? Agora, sobre os astecas, incas e maias. No caso dos astecas, eles estavam localizados majoritariamente na região do México, hoje em dia, descendo para a América Central. Tanto que os astecas vão chegar no momento que eles vão dominar os maias, tá? Lá no Império Azteca a gente tem uma monarquia teocrática, que eu vou explicar melhor quando a gente tiver os slides, tá? E existe uma política expansionista, tanto aqui quanto aqui nos Incas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Império está sempre querendo aumentar seu território. E repara que eles têm uma relação parecida com aquela sociedade da Idade Antiga que a gente estudou, que é, uma vez que eles dominam os povos, eles exigem tributos, impostos dos povos dominados. Então, se você está sendo dominado pela Azteca, você tem que dar a parte do que você produz para o Império Azteca e por aí vai. Tá? Essa é a ordem do Império. E, da mesma maneira que aqui e aqui, no Inca, há uma hierarquia social rígida. O que isso quer dizer? Que tem gente no topo dominando e tem gente na base da pirâmide sendo dominado, obedecendo ordens, tá? Quem está no topo no caso? A nobreza, chefes militares e sacerdotes. No meio da pirâmide estariam os comerciantes e artesãos e militares normais, né? E na base estariam o resto da sociedade, camponeses, escravos e prisioneiros de guerra também, tá? E esse é um panorama simples da sociedade asteca. Sobre os maias, eles não eram um grupo que vivia numa monarquia, e sim estavam divididos em cidades de estado, mais ou menos como a gente viu na Grécia Antiga. Cada cidade tem a sua forma de fazer as coisas, e essas cidades em conjunto formavam a sociedade maia. Eles estão localizados na América Central. É uma sociedade que tem um grande desenvolvimento científico, uma vez que, quando os astecas dominam os maias, esse conhecimento científico acaba sendo absorvido pelos astecas também. Tá? E não só a ciência, mas também a religiosidade, os deuses adorados pelos maias também. Agora, o nome que a gente dá para as lideranças maias era esse aqui, Alakminik, que seria uma espécie de enviado dos deuses. E esse é um dos impérios que mais vai sofrer, uma das sociedades que mais vai sofrer com a chegada dos espanhóis no primeiro momento, porque como eles já estavam sendo dominados pelos astecas, uma vez que eles também vão ter que enfrentar os espanhóis, eles não vão conseguir resistir por muito tempo. E acabam tendo a sua sociedade dizimada e também a sua cultura, visto que o europeu ele não entendia as estátuas, os monumentos, a religiosidade e por aí vai, então ele não se importava em preservar aquilo ali que ele encontrava pela frente. Então foi tudo sendo destruído. Nos três casos, tá? Nos astecas, nos maias e nos incas. E eles também eram conhecidos por uma cultura de rituais e profecias. Tem um filme na pasta que é O Caminho para Eldorado. Eu comentei com esse filme com vocês antes do nosso afastamento das aulas presenciais. Ele é um filme que fala sobre um mito da cidade de Eldorado, que os espanhóis acreditavam que existisse na América. E seria uma cidade onde teria muito ouro, tudo seria feito de ouro e seria de uma riqueza fenomenal. E os espanhóis estavam todo momento tentando achar essa cidade. Tinha hora que eles já achavam que estava na América do Norte, outras na América Central e até na América do Sul. E esse filme ele traz elementos das três sociedades.
os índios que aparecem no filme, eles não são de um grupo específico, eles são meio que uma mistura que os animadores do filme decidiram fazer sobre os três elementos. E essa parte da cultura de rituais de profecias é bem presente no filme, tá? Eu não vou dar spoiler do filme não. Se alguém se interessar, dá uma olhada no filme, é bem legal. É maneirinho, tá? Vale a pena. E por fim temos a Sociedade Inca. Deixa eu botar em negrito aqui. Tá? Sociedade Inca, que está localizada na América do Sul e, em extensão, seria o maior desses três impérios, dessas três sociedades. E a gente já falou muito sobre isso ano passado. Quanto maior o império, mais difícil é você administrar. Tá? Então, conflitos internos dentro do império eram um pouco frequentes. Mas a monarquia sempre conseguia dar um jeito nesses conflitos de resolver a situação. O nome do rei Inca é chamado Inca, tá? Ele leva o nome do povo. E ele é considerado um rei divino, tá? É muito parecido com a gente falou no caso dos faraós no Egito Antigo. E uma vez que a monarquia entra em contato com os espanhóis, e o rei Inca daquele momento acaba morrendo, agora porque eu não lembro se é por causa de naturais ou se é por causa de um conflito, há uma crise na monarquia Inca. Então, irmãos que achavam que tinham direito ao trono passam a guerrear entre si. Então, ao mesmo tempo que o Império luta contra os espanhóis, o Império está lutando entre si também. E os espanhóis, inclusive, vão se aproveitar disso para fazer um jogo de alianças. Então, você pega os espanhóis com um grupo Inca que quer lutar contra outro grupo Inca. Então, é uma aliança temporária contra aquele grupo. Mas vai chegar um momento que o espanhol também vai se voltar contra esse grupo que ele acabou ajudando. Tá? Temos também a classe social do Ailu, que é o camponês que sustenta o luxo da nobreza, né? Entre outras características que, mais uma vez, a gente vai falar quando a gente ver os slides, tá bom? Vamos lá. Essa parte de reinos africanos a gente fala na próxima videoaula. E no final de cada resumo agora, minha gente, nós teremos exercícios para casa. Todos os exercícios que eu passar serão do livro, tá? E como é que vai funcionar? Uma semana de videoaula de explicação, semana seguinte a correção dos exercícios. Então, dê essa explicação no capítulo 3. Vê a videoaula, estuda o livro, vê o resumo, os slides que eu vou colocar até sexta-feira, e vai resolver os exercícios do livro, porque na terça-feira da semana que vem eu vou colocar a videoaula corrigindo esses exercícios, e acredito que dê tempo, porque não é muito exercício que eu coloquei. Então, na terça-feira da semana que vem, além de ter uma videoaula sobre exercício, vai ter uma videoaula sobre esse pedaço aqui de reinos africanos e uma videoaula focando nessas três sociedades aqui com o uso dos slides, tá bom? O que mais eu posso falar para vocês? Eu vou colocar também outro filme sobre o Império Inca na pasta. Na verdade, dois filmes, um curta, um pequenininho, e um filme do A Nova Onda do Imperador, que é um filme bem fictício, mas dá pra gente falar uma coisinha ou outra sobre o Império, tá bom? E na nossa pasta, agora tem uma pasta dentro da pasta, chamada de vídeos complementares. Esses serão vídeos que, a cada matéria que eu for passando para vocês, mesmo que a gente volte às aulas presenciais mais para frente, eu vou continuar fazendo isso, em que eu vou trazer vídeos do YouTube ou de outro site e vou colocar naquela pasta ali, que serão sobre pontos de curiosidades sobre a matéria. Então, um que eu vou colocar lá, por exemplo, é justamente sobre o Império Inca, que é quando o Inca entra em contato com o espanhol. E o que vai acontecer? Todos os vídeos que eu colocar ali serão ou legendados de português ou dublados, tá? E basicamente é isso, gente. Só isso por enquanto, tá bom? Dito isso, galera, eu fico por aqui. Nos vemos semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo. Pode ser no grupo do WhatsApp, pode ser no Instagram, no Facebook. Vocês já sabem onde me achar, tá? E é isso, galera. Estou com saudades. Espero ansiosamente revê-los o mais breve possível.
mas com essa situação toda esteja já 100%, já esteja todo mundo bem, sem essa ameaça do coronavírus aí. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau, gente.